Pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Robert, professor de língua portuguesa de vocês. Como vocês estão? Tudo certinho? A gente vai corrigir agora a terceira atividade. Eu acho que eu passei duas atividades para vocês. Eu não sei se foi uma ou foi duas, mas eu sei que essa não é a primeira atividade sobre esse assunto. Sobre esse primeiro assunto, né, referente aí à série de vocês que a gente está estudando, que são os advérbios, né, a classe dos advérbios. Eu vou ler para vocês esse texto que vai falar um pouco aí sobre a origem, né, da refrigeração, da geladeira, do sorvete também. Só que o texto é apenas um ponto de partida, né? Vocês viram aí nos exercícios que a abordagem vai ser mesmo sobre a questão do advérbio, né? Que é, mais uma vez, conceituando, o advérbio é a classe de palavra que acompanha o verbo. Eu digo assim: o menino anda devagar. Devagar, nessa frase, é um advérbio, porque modifica a ação de andar. Eu digo: o menino anda rápido. Rápido, por mais que seja um adjetivo, tipo assim, isoladamente rápido é um adjetivo porque é uma característica, mas só que nesse contexto rápido é um advérbio. É a mesma coisa que dizer assim, ó, o menino anda vagarosamente ou o menino anda rapidamente, certo? Tanto rapidamente quanto vagarosamente, quanto devagar, quanto rápido. Nesse contexto que eu falei para vocês, são advérbios porque modificam, dizem a maneira, o modo como esse menino anda. É isso que é advérbio. Eu vou ler para vocês quem foi inventado primeiro, o sorvete ou a geladeira. Você sabia que o sorvete foi inventado muito antes da geladeira e do freezer? Isso mesmo, embora a origem dessa delícia refrescante tenha se perdido no tempo, é provável que o sorvete tenha surgido na China há cerca de 3.000 anos. No início, ele era mais parecido com a atual raspadinha, não levava leite e geralmente era feito com neve, suco de frutas e mel. Apesar de estar cercada de lendas e muitas controvérsias, sabe-se que a história do sorvete tem uma forte ligação com a evolução das técnicas de refrigeração. Em 1100 a.C., os chineses já sabiam como conservar o gelo formado naturalmente no inverno para usá-lo durante o verão. Afinal, ninguém ia querer ficar tomando sorvete num frio de lascar, não é mesmo? Até a criação do refrigerador mecânico no final do século XIX, um cozinheiro para servir sorvetes ou outras sobremesas e bebidas geladinhas em dias de calor dependia de suprimentos naturais de gelo retirados de lagos e rios durante o inverno ou do alto das montanhas. Para que fosse conservado, esse gelo era armazenado em depósitos subterrâneos revestidos com materiais isolantes, como madeira e coberto com serragem. Desde que houvesse um sistema adequado para o escoamento da água, o gelo podia ser guardado dessa forma por meses ou até anos. Por volta do século XIII, uma outra descoberta importante sobre a refrigeração permitiu o aperfeiçoamento da produção de sorvete, a de que a adição de sal ao gelo baixava a temperatura da mistura para menos de 0 graus centígrados. A partir de então, era só pôr os ingredientes já batidos no recipiente de metal e colocá-lo dentro de um outro recipiente maior de madeira com a mistura de sal e gelo, que o sorvete congelava bem mais rápido. Nessa época, no entanto, ele ainda estava longe de ter aquela textura suave que conhecemos hoje e não levava leite nem ovos. Só em meados do século XVII, provavelmente na Itália, os novos ingredientes foram incorporados à receita. A técnica foi passada aos árabes, que logo começaram a fazer caldas geladas chamadas de charbé. Mais tarde, elas se transformaram nos famosos sorvetes franceses sem leite, o sorbet. Mas foi em 1292 que o sorvete começou a tomar a forma daquele que conhecemos hoje, quando o famoso viajante italiano Marco Polo voltou ao seu país de uma viagem à China, cheio de novidades. Uma delas, o sorvete feito com leite. A partir de então, o sorvete começou a ser muito consumido em toda a Itália, e até hoje o sorvete italiano é reconhecido como um dos melhores do mundo. Por lá, em qualquer lugar, pode-se encontrar uma gelateria, ou seja, uma sorveteria.
Da Itália, o consumo do sorvete espalhou-se por toda a Europa, até que os ingleses o levaram para os Estados Unidos. Lá, a história dos sorvetes ganhou importantes capítulos. O advento do sorvete, no país que hoje mais faz e consome sorvetes no mundo, foi marcado por dois fatos importantes: a construção da primeira fábrica de sorvetes da história, o que tornou possível a produção em grande quantidade dos ice creams, e a invenção das geladeiras, que, se não existissem, pessoas que moram em lugares quentes teriam que viajar muitos quilômetros para tomar um simples sorvete. No Brasil, a notícia do primeiro sorvete vendido vem do Rio de Janeiro. Um navio americano chamado Madagascar aportou na cidade em agosto de 1834, com 217 toneladas de gelo. Dois comerciantes cariocas compraram a carga e, em 23 de agosto, começaram a vender sorvetes de frutas aos cariocas. Para que o produto não derretesse, ele era envolvido em serragem e enterrado em grandes covas. Assim, podia ser mantido por 4 a 5 meses. O sorvete no Brasil marca o direito feminino de frequentar docerias e confeitarias. Antes do sorvete, o ato era proibido pela classe feminina. Mas quando o sorvete chegou ao país, as mulheres passaram a invadir estes lugares para saborearem os gelados. Na época, não havia como conservar o sorvete gelado, e por isso tinha que ser tomado logo após o seu preparo. Um anúncio avisava a hora exata da fabricação. Em São Paulo, a primeira notícia sobre o sorvete que se tem registro é de um anúncio no jornal A Província de São Paulo, de 4 de janeiro de 1978, que dizia: sorvetes, todos os dias às 15 horas, na Rua Direita, número 14. Atualmente, as indústrias de sorvete do país movimentam 2 bilhões de reais. O consumo de sorvetes per capita aumentou 27% em 8 anos. Em 2002, cada brasileiro consumia 4 litros por ano. No ano passado, esse volume atingiu mais de 5 litros, e a estimativa é que, em 2010, o consumo chegue a 6 litros, com um aumento de 15%. Para manter a saúde, consuma sorvetes com moderação e dê preferência aos de frutas. Beleza, pessoal, eu acho que esse lanche, né, esse alimento aí, o sorvete é algo que eu não consigo, nunca conheci, na verdade, não conheço ninguém que não goste de sorvete, né? É realmente uma das grandes invenções da humanidade. Vamos às questões. A questão 1 é o seguinte: no título, o termo primeiro, o título qual é? Quem foi inventado primeiro? Esse termo, ele é o quê? Um adjetivo, um advérbio numeral ou um substantivo? Com certeza é um advérbio, né, gente? Vamos ver aqui por quê, ó. Observem que o advérbio, ele acompanha o quê? O verbo, ó. Isso aqui é um verbo. Primeiro, por mais que primeiro, segundo, terceiro sejam numerais, aqui ele vai ser um advérbio, porque ele modifica a ação de inventar, certo? A circunstância, aqui é uma circunstância até temporal, né? No caso. Então, primeiro aí, aqui nesse contexto, vai ser um advérbio porque está acompanhando o verbo, porque modifica a ação do verbo. Então, aqui a gente pode marcar como alternativa correta um advérbio. Vamos agora para a questão 2. A questão 2 pergunta o seguinte: na pergunta que introduz o texto, o advérbio muito, gente, é um advérbio aí que vai expressar intensidade, né? Tipo, eu estou muito feliz. Nessa oração, eu estou muito feliz, o muito, ele intensifica a circunstância de eu estar feliz. Eu não estou só feliz, eu estou muito feliz. Então, na pergunta que introduz o texto, que é essa bem aqui, ó. Você sabia que o sorvete foi inventado muito antes da geladeira e do freezer? Então, aqui no caso, ó, o que esse muito introduz? É a pergunta, né? Ele intensifica o sentido do advérbio antes, né? Porque vocês viram na reportagem e mesmo no texto, né, que o sorvete ele precisa de refrigeração, de condicionamento, né? Ele precisa ser acondicionado no frio, e na época que ele foi criado,
muito antes, né? Ele está intensificando. E de fato, né? Foi lá no século 13, 1200 e pouco, na China, né? E a geladeira só foi inventada no século 18, 19, por ali. Então realmente foi muito, muito antes. Por isso que intensifica, né? Esse advérbio antes. Então aqui eu tenho dois advérbios, um intensificando o outro. Isso aqui é interessante falar porque o advérbio ele modifica o verbo, mas ele também pode modificar outro advérbio, certo? Na oração, e geralmente era feito com neve, o advérbio geralmente poderia ser substituído por. Geralmente é comumente, né? Normalmente, né? A gente poderia substituir aí esse geralmente por uma dessas palavrinhas. Não é esporadicamente, nem imediatamente, nem diariamente. Comumente era comum o sorvete ser feito com neve, né? Na época que não tinha refrigeração. Vamos para a questão de número 4. No segmento, os chineses já sabiam como conservar o gelo formado naturalmente. O advérbio destacado indica o que? O naturalmente. Ele vai indicar o meio, o modo, causa ou matéria. Ele vai indicar aí no caso, gente, modo, né? Era a maneira, era o modo como esse gelo era formado. Os chineses já sabiam a maneira, o modo, né, de conservação do gelo para que ele não derretesse. Ele fala lá que eles envolviam em serragem, em madeira, né, eles colocavam em locais, em covas, né, eles cavavam e aí cercavam, né, eles impermeabilizavam com madeira, com serragem, justamente para não derreter. Então aqui é um modo, né, a maneira. A maior parte das palavras que terminam em mente são advérbios, a maior parte não são todas, e geralmente são advérbios de modo. Questão 5. A partir de então, era só pôr os ingredientes já batidos num recipiente de metal e colocá-lo dentro de um outro. O advérbio já acrescenta uma circunstância de que claro, a circunstância é de tempo, eu esqueci de ler o restante da pergunta, né? A qual verbo? Partir, pôr, batidos ou colocar? E aí, gente? É só vocês observarem quem é que está mais próximo dele, né? Porque o conceito de advérbio, o advérbio acompanha o verbo, né? Que ele vai modificar. Então, no caso aqui, com certeza, né? Vai ser aí batidos, né? Esse já acrescenta uma circunstância temporal ao verbo batidos, né? Que aqui está no particípio passado. Então, a partir de então, era só pôr os ingredientes, né? Já batidos, né? Batidos naquele instante, naquele momento, naquele tempo. Identifique nos espaços os advérbios que compõem este parágrafo. Vamos lá, ele quer aqui para fazer uma indicação, né? Nessa época, no entanto, ele ainda estava longe de ter aquela textura suave que conhecemos hoje e não levava leite nem ovos. Só em meados do século XVII, provavelmente na Itália, os novos ingredientes foram incorporados à receita. Então, aqui ele quer para colocar um advérbio de dúvida. Eu posso colocar aqui o provavelmente, é de dúvida, né? Provavelmente, eu tenho talvez também, mas não tem talvez aqui, tem que ser retirado do texto. De lugar, a gente pode colocar o longe, né? De lugar aí a gente pode colocar longe, que tá bem aqui, ó, o longe. De negação, a gente pode colocar aqui é o não, nunca, né? Mas aqui tem que ser do texto retirado. E de tempo, a gente tem aqui o hoje. Só tem esses, deixa eu fazer aqui. Só tem esses advérbios aí, viu? Muito bem, vamos avançando. Opa, chegamos ao final do exercício, chegamos ao final. Certo, gente, então a gente fez umas 3 ou 2 questões sobre advérbios, eu acho que foram 3, aliás, a gente fez
3 ou 2 exercícios sobre advérbio, eu acredito que tenha sido suficiente. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no privado, vocês podem rever os vídeos que eu postei para vocês. Eu fiquei de postar para vocês o material, né? Eu acredito que no livro de vocês, eu não sei qual que é o livro que vocês estão usando, eu também não estou usando o livro por enquanto, né? Que a gente está nessas aulas remotas, porque eu acho por aqui, por esse material, até mais fácil de vocês entenderem. Mas eu depois posso ver qual que é o livro de vocês e tentar localizar esse assunto para vocês darem continuidade. A gente vai agora passar para um outro assunto, que é conjunções subordinativas. Aliás, perdão, conjunções adverbiais, que tem muito a ver com isso aqui. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima.